Boa tarde a todos. É com uma grande alegria que nós nos reunimos uma vez mais neste dia 19 de julho de 2024, dia de mais um encontro de conhecimentos, de estudos da vida no mundo espiritual, segundo a obra de André Luiz. Um grupo de estudos organizado pela Anne Serra Gaúcha e também coordenado pelo Geraldo Lemos Neto. Hoje nós vamos dar continuidade a esse livro maravilhoso, Mecanismos da Mediunidade, com a apresentação do Geraldinho e a participação de todos. Mas antes vamos dar as boas-vindas na palavra do Geraldinho para que ele também faça o cumprimento a todos. Ei, pessoal, boa tarde, boa noite. Que Jesus nos abençoe aí nessa tarefa de estudar a obra de André Luiz, especialmente dando continuidade ao livro Mecanismos da Mediunidade, no final do capítulo 18, que é a nossa abordagem de hoje. Então, estejam todos convidados a participar com muita alegria, dando suas opiniões, dentro do possível também, fazendo as suas perguntas, se eu puder responder, ou se não, os outros amigos aí da reunião nos ajudam, para que a gente conquiste mais esse dia de estudos nesse grupo maravilhoso aí da Anne Serra Gaúcha. Nós vamos, com muita alegria, passar a prece inicial ao nosso Victório e depois daremos continuidade. Eu agradeço, é uma satisfação sempre fazer, em primeiro lugar, meu boa tarde a todos, mas eu gostaria de solicitar ao nosso querido Luizinho, que algumas vezes ele não pôde participar. Então, Luizinho, eu gostaria que tu fizesses a prece inicial. Obrigado. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão maior, muita alegria nos encontramos hoje, reunidos, com esses queridos irmãos que participam dos nossos estudos, onde procuramos nos elevar espiritualmente para que possamos estar caminhando sobre a face da terra, levando sempre a tua mensagem, o teu amor, que se expande a cada dia sobre todos nós. Que nesse momento em que nos encontramos aqui, possamos, Senhor, aprender e, sobretudo, nos elevarmos nos nossos estudos e nos nossos conhecimentos. E que toda essa fraternidade, todo esse carinho que nós encontramos nesses encontros, levemos aonde formos, Senhor, nos nossos amigos, no nosso trabalho, na nossa família, e te pedindo que sempre nos ampare para que continuemos na seara do bem, recebendo dos nossos mentores espirituais as melhores vibrações de amor e de fraternidade. Fique conosco, agora e sempre, Senhor, e que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Geraldinho, tens que projetar novamente, porque entrou uma pessoa e apresentou e ela derrubou a tua apresentação. Tem que fazer de novo. Vou fazer de novo. Entrou? Sim. Tá. Então vamos lá. Então, como eu disse na abertura, estamos no capítulo 18, final do capítulo 18, do Mecanismos da Mediunidade.
Nós paramos no mês passado falando sobre a mediunidade disciplinada, não é? Que é a oportunidade que a doutrina dos espíritos nos concede de trabalhar com esse potencial mediúnico nas hostes de Jesus, sob as esferas da proteção do Cristo, especialmente no esclarecimento e na consolação, na veiculação dos princípios libertadores da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de Jesus, ao mesmo tempo na consolação, despertando a paciência, a compreensão, a consolação também no sentido de resignação, de alegria, de passar a realidade da sobrevivência do espírito após a morte do corpo. E, então, isso é muito importante. Aqui, então, André Luiz vai entrar na passividade mediúnica, ou seja, na prática, como que nós, como médiuns, já dentro da esfera espírita cristã, nós podemos colaborar. Nesse trecho, ele diz: se o médium consegue transpor a faixa de hesitações, entendendo que importa, acima de tudo, o bem a fazer, procura ofertar a reta conduta no reflexo condicionado específico da prece à espiritualidade superior e passa, então, a ser objeto da confiança dos benfeitores desencarnados, que lhe aproveitam as capacidades no amparo aos semelhantes, dentro do qual assimila o amparo a si mesmo. Então, vamos por partes aí. Primeira frase, o primeiro tópico, né, desse período. André Luiz vai dizer que o médium iniciante, dentro dos arraiais espíritas cristãos, precisa transpor a faixa inicial de hesitações. É normal que, durante a tarefa mediúnica, nós venhamos a ter dúvidas, vacilações. A pessoa fica naquela dúvida: será que isso é meu? Será que não sou eu que estou criando isso dentro da minha cabeça? Tem uma série de questões a esse respeito. Isso é normal. Na faixa inicial das hesitações do médium iniciante. Mas a pessoa não pode parar aí, né? De vez em quando a gente encontra médiuns que já têm 20 anos de trabalho e continuam nesse processo. Será que isso é meu? Será que não é? Será que não fui eu que escrevi isso? Ou será que, isso que eu estou falando não é fruto da minha imaginação, da minha cabeça? Quer dizer, ele não saiu dessas faixas iniciais da hesitação. Importa que nós entendamos que é preciso vencer essa barreira da vacilação mediúnica. Como que vai fazer isso? Na prática, não tem outra. Todos nós vamos ter que começar do beabá e ir escalando os degraus da prática mediúnica, com a frequência a uma reunião séria, com a dedicação à oração sistemática. Nós vimos aí, né, também a reflexão dos ensinos dos espíritos, o estudo sistematizado da obra básica de Allan Kardec, da obra de Chico Xavier. Isso é fundamental. Então, a pessoa que quer ser médium, ela precisa entender da mediunidade. Então, vá na obra de Kardec, estude o livro dos médiuns, vá na obra de Chico Xavier, estude a obra inteira de André Luiz, os livros nos quais Emmanuel se refere à mediunidade, são vários livros também, tem mais de 20 títulos de Emmanuel que tratam da mediunidade. Então,
tudo isso faz parte desse processo de aprendizado que vai fazer com que a pessoa entenda, não é, que o médium iniciante entenda que, acima de tudo, conforme diz André Luiz, importa o bem a fazer. Então, esse é o foco da mediunidade espírita cristã. Não é autopromoção, não é fama, não é dinheiro, não é assustar os outros ou querer maravilhar os outros. Não se trata de entendimento no qual o médium é um ser especial ou um ser evoluído. Não é? Ele tem que se colocar na posição do servidor que está consciente que ele precisa trabalhar com seus recursos e dons mediúnicos no bem a fazer, no bem aos outros. E esse bem tem que ser o bem segundo os parâmetros do Evangelho de Jesus. Dai de graça o que de graça recebestes. Então, voltamos aqui nesse ponto, né? A mediunidade há que ser gratuita, sem cobrança de pedágio, de taxa, de curso, de qualquer coisa. Ela tem que ser praticada com o ideal da vida superior, no bem, na caridade, na fraternidade, na solidariedade, não é? E aí André Luiz ainda ele vai aduzindo questões importantes, como que o médium deve fazer isso. Além disso, que eu já falei, ele diz, procura ofertar a reta conduta, olha só. Então, não basta ele estar frequente à reunião mediúnica, naquele dia, naquele horário, não basta. Ele precisa agir no bem, ele precisa agir no dia a dia, no hora a hora, fazer o bem, não importa a quem, todas as horas, na família, no trabalho, na atividade pública, na via pública, no trânsito, no centro espírita, fora do centro espírita, não é? Então, ele vai procurar ofertar a sua reta conduta, segundo a moral e a ética que o Evangelho de Jesus nos propõe. Sempre pensando na regra áurea, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. E, a partir daí, muita gente vai perguntar, mas como ninguém consegue fazer isso 100%? De fato, não, porque nós somos seres imperfeitos. Mas como que nós podemos nos preparar para isso? Ele também aduz através ou no reflexo condicionado específico da prece à espiritualidade superior. Então, o candidato à mediunidade iniciante, ele tem que se habituar à oração todos os dias, de preferência várias vezes ao dia, não é? O Chico, por exemplo, nos recomendava orar de manhã e orar à noite. São momentos cruciais, porque ao você deitar-se, por exemplo, ele dizia, você pode, na sua conversa com Deus, cada um de nós tem a sua maneira de orar, você pode fazer um balanço daquele dia, das questões positivas que você conquistou, mas, ao mesmo tempo, refletir naquelas que você errou, naquelas negativas, os sofrimentos por que passou, e entregar tudo isso à bênção de Deus, para que, lendo uma página dignificante, fazendo a sua oração ao seu mentor ou guia espiritual, ele possa te preparar para a saída do corpo em regime de equilíbrio, em regime de tranquilidade espiritual, para que possa, inclusive, utilizar de você no plano espiritual no socorro a mais pessoas necessitadas, ou então em cursos que comumente nós somos convidados a participar na vida espiritual, para que a nossa elevação mental, através do reflexo condicionado da prece,
nos afinize aos páramos da vida mais alta, né? Então, isso é muito importante um pouco antes do deitar-se. O Chico costumava dizer também que a gente devia colocar 2 copos d'água na nossa cabeceira. Um para a gente tomar, enquanto a gente está fazendo a leitura nobre ou a oração aos nossos benfeitores espirituais, certamente algum mentor irá colocar num dos copos aqueles recursos fluídicos de que vamos precisar, né? Ou que, às vezes, transitoriamente, nós estamos precisando no campo orgânico. E o outro, ele dizia, principalmente para as pessoas que estão doentes, né? Ou que estão passando por problemas muito sérios, problemas de angústia, de tristeza profunda, de depressão. Ele costumava dizer o seguinte: esse outro você coloca no chão e não toma. E mentaliza que todos os fluidos negativos que estão te acompanhando serão canalizados para aquela água. De manhã cedo, pega essa água e joga fora. Né? Joga numa água corrente. Joga fora. Isso também prepara, né? Nos harmoniza durante o sono. E, nesse caso, acordando também, é a hora de orar. É hora de agradecer a bênção de um novo dia, a alegria de estar vivo na Terra, numa oportunidade de aprendizado, agradecer a bênção da família, agradecer a bênção das atividades às quais estamos vinculados. Então, tudo isso é muito importante. Quando o médium faz isso, ele está se adestrando para a vida espiritual mais alta. E olha que, só depois disso, veja que a construção do período deste trecho do livro Mecanismo da Mediunidade é perfeita, porque uma coisa decorre da outra. Veja que cada tópico que André Luiz elenca é consequência da outra. Feito isto que nós comentamos, olha o que ele diz. E então passa, né, o indivíduo passa a ser objeto da confiança dos benfeitores desencarnados, que lhe aproveitam as capacidades no amparo aos semelhantes. Então, é o inverso do que muita gente pensa, porque muita gente diz assim: mas eu não tenho mediunidade, eu não tenho capacidade nenhuma, eu sou uma pessoa muito inferior, não tenho. O dia que a espiritualidade me convocar ao trabalho, ora, isso não vai acontecer. Você que tem que se candidatar ao trabalho. Você que tem que se candidatar ao estudo sistematizado, à caridade como prática semanal. É você que tem que subir os degraus da espiritualização própria. A espiritualidade não vai se materializar diante de você e te convocar gloriosamente. Quem somos nós? Somos ninguém. Nós é que temos que trabalhar e servir incessantemente, sem esmorecimento, com muita esperança, com muita alegria, sem desânimo, na certeza de que Deus tudo provê. E aí, fazendo isso e nos preparando no estudo e na prece, cultivando em nós a seriedade, a disciplina, a pontualidade, aí vem a resposta do alto, porque é aquela história: a cada um será dado segundo as próprias obras. Se a gente faz esse percurso, né? Primeiro, transpor a faixa das hesitações, das vacilações. Depois, entender que importa, acima de tudo, fazer o bem. Depois, procurar ofertar a reta conduta. Quarto, cultivar o reflexo condicionado da prece à espiritualidade superior. Então, nós temos 4 pré-requisitos que André Luiz nos elenca para que, então, a espiritualidade maior
os nossos benfeitores desencarnados se interessem por nós. Opa, aquele fulano ali, ou aquela ciclana ali, já atingiu essa disciplina dos 4 pontos. E já está apta ao serviço pela constância, pela seriedade, pela pontualidade, não é? Então, eles vão passar a nos observar. E, a partir daí, vão estudar quais são as nossas capacidades mediúnicas, porque cada um de nós tem uma mediunidade única, intransferível. Ela é reflexo das nossas conquistas de outras encarnações. O apóstolo Paulo já havia escrito aos Coríntios que há diversidade de dons, não é? A um é dado o dom da profecia, a outro é dado o dom da fala, e assim sucessivamente. A outro é dado o dom da cura. Esses dons são o resultado de múltiplas vivências reencarnatórias pretéritas que se resumem na vida atual para que nós, depois desses 4 requisitos que André Luiz nos recomenda, nos entreguemos a uma passividade mediúnica ativa no bem dos semelhantes. E aí os benfeitores desencarnados vão, sim, aproveitar as nossas faculdades e multiplicá-las. Porque aí entra também a questão da multiplicação dos pães e dos peixes lá de Jesus. Quando ele pergunta aos discípulos, o que tendes aí? E eles falam com ele, nós não podemos alimentar a multidão. Tem que dispensar a multidão, Senhor. Porque eles estão com fome e eles estão com sede. Eram milhares de pessoas, se não me engano, 5.000 pessoas. E tem que dispensar, para de falar, porque esse povo tem que ir para casa, para suas cidades, para comer, se também tomar a sua água e dormir, não é? E Jesus pergunta para eles, o que tendes aí? E eles falam, nós temos alguns pães e alguns peixes. E ele multiplica. Essa que é a nossa questão, né? Se nós somos candidatos à tarefa mediúnica e já passamos por esses 4 crivos, então as nossas pequenas possibilidades serão multiplicadas pela bênção de Jesus através dos benfeitores que nos assistem. E aí, olha só, no sexto, que o quinto é a espiritualidade se apercebendo de nosso esforço. Emmanuel tem uma página muito bonita, se não me engano, no Pão Nosso, ou no Caminho, Verdade e Vida, quando ele fala do esforço da subida. E esse esforço da subida, Emmanuel diz assim, ele é individual e intransferível. Não adianta pai, não adianta mãe, não adianta avó, não adianta médium amigo, não adianta palestrante amigo, não adianta nada. É você com você mesmo que tem que fazer esse esforço da subida. Então, e depois desse esforço da subida, aí sim a espiritualidade maior se interessa por você, senão aquele camarada ali é sério e tem possibilidades que nós podemos aproveitar no bem. E eles vão multiplicar em nome de Jesus. Aí é muito importante que muito médium cai na vaidade porque ele acha que é ele que está fazendo, é ele que está acontecendo, né? Que ele está produzindo cura, que ele está produzindo psicografias maravilhosas, que ele está produzindo pinturas maravilhosas, e tudo. Ele acha que é ele. Não, não é. É a espiritualidade que multiplica o seu dom em nome do Cristo para um fim que é útil. Porque se ele começa a se enredar na vaidade, no orgulho, no egoísmo, se ele começa a cobrar, se ele começa a exigir taxas de reconhecimento público, se ele começa a se portar como uma celebridade, logo, logo os espíritos superiores abandonam-no a si mesmo
E os espíritos das sombras e os espíritos zombeteiros tomam conta da mediunidade dele, e ele cai fragorosamente, não é? Por isso é que tudo isso, para nós, veja quanta coisa tem num período de André Luiz. E aí vem a última questão, que é, só depois disso tudo é que nós vamos ser beneficiados. Veja bem, dentro do qual o médium assimila o amparo a si mesmo. Isso é fantástico, né, gente? São 7 pontos que André Luiz coloca nesse trecho, mostrando como que o médium, o candidato à mediunidade iniciante, poderá se elevar, sim, a uma condição de servidor do Cristo, se obedecer esses 7 pontos. Alguém gostaria de comentar? A Samira Geraldinho quer se pronunciar. Pois bom. É impressionante quando nós estudamos André Luiz. Num parágrafo desses, quantas informações. À medida que tu estavas falando, me retornou à memória exatamente o meu caminhar, né? Quando tu dizes da disciplina, do ato reflexo, da conduta, mas nisso tudo eu vejo também a condição da humildade de tu te colocares a serviço de. Isso. No meu início foi exatamente isso. Eu me colocar a serviço da espiritualidade superior. E precisam dos pré-requisitos, como tu bem explicaste. E quando nós seguimos essa trajetória e vemos essa multiplicação, parece que há uma fluidez nos tipos de mediunidade que são impressionantes. O Geraldinho caiu. Caiu? O Geraldinho acho que caiu. Não, ele está perfeito, Samir. Ah, tá. Então, deixa eu continuar. Eu só liberei a imagem dele, só isso grande. E aí, eu me recordo quando nós iniciamos uma atividade mediúnica, o Instituto de Saúde, dentro da AME, e a nossa foi a primeira AME que justamente trouxe esse trabalho para dentro da Casa Espírita, por orientação da doutora Marlene. Nós capacitamos o grupo para essa finalidade e nós conversamos com ela, e ela disse: vão seguindo, mesmo que a AME Brasil não abra esse trabalho, vão seguindo, porque os mentores amigos, eles precisam saber que podem confiar em vocês. Podem contar conosco. Podem. Assim como nós precisamos deles, eles precisam de nós para atender os humanos da Terra. E até os humanos do umbral. E isso, na época, eu não conhecia. Isso foi em 2012, quando vocês dois estiveram aqui para aquele seminário, e que ficamos conversando com a doutora Marlene. Ela disse assim: deem sequência, vão continuando, não esperem a AME Brasil. Até hoje não saiu o Instituto como ela imaginou dentro da AME Brasil. E ela disse, e aquilo me impactou, porque nós imaginamos fazendo a tarefa para nós encarnados, que eles estão sempre prontos, que eles não se indisponibilizam com as nossas faltas, ao contrário. Quando ela nos disse isso, tu vê, tem 12 anos, ela me trouxe uma realidade. Os mentores precisam confiar no grupo de vocês. Exatamente. Fantástico. E veja, o Samira, que é justamente isso, já é depois que a gente entra nesses pré-requisitos, que eles aí se interessam por nós e vão confiar em nós. Porque nós temos que demonstrar que estamos tratando o assunto com a devida seriedade. A frequência, a disciplina. E quando tu dizes ali
tu lias a frase de André Luiz, e por último receberás o amparo a si mesmo. Assim mesmo. E isso é fantástico, porque no momento que nós nos dedicamos à tarefa, que é para auxílio de muitos, para a nossa redenção, que nós sabemos disso, e não para a nossa vaidade, nem para a nossa glória, é para a nossa redenção, por um passado delituoso. Quando nós entendemos isso, nós vamos ver que se eu me dedico a uma pessoa da família, ou eu desfalco, fico faltando ao trabalho porque eu tenho um problema particular, eu também perco o amparo para a tarefa. Eu continuarei com o meu amparo dos benfeitores, eu continuarei com o meu anjo de guarda, porém, eu saio do grupo que tinha o amparo dos benfeitores para a tarefa. E isso eu acho fantástico, eu aprendi também com um palestrante espírita, né? Quando nós estamos no auxílio de muitos, nós temos o amparo de muitos. Isso também é o a cada um segundo as suas obras, né? Agora, a pessoa que fecha-se, tem o dom, mas não quer saber de estudar, tem medo dos espíritos. Ah, que medo que eu tenho dos espíritos. Ah, que medo que eu tenho de passar mal. Aí não vai no centro espírita que pode passar mal, que não sei o quê. Ah, não vai fazer a caridade porque lá tem gente suja e não sei o quê. A pessoa se fecha em si mesma, numa bola de egoísmo, e fica sozinha. E não realiza coisa alguma. É Mais alguém? maravilhoso. Num parágrafo, quantas informações. Quanta reflexão, né? Mais alguém quer falar? Não, podemos Podemos seguir. seguir? No parágrafo seguinte, André Luiz diz: quanto mais se acentuem o aperfeiçoamento e a abnegação, a cultura e o desinteresse, mais se sutilizam os pensamentos. E, com isso, mais se aguçam as percepções mediúnicas, que se elevam à maior demonstração de serviço de acordo com as suas disposições individuais. Veja que, agora, do ponto de vista moral, né? Primeiro, André Luiz, no parágrafo anterior, ele fala de atitudes, não é? Atitudes exteriores, que você é convocado a agir. Agora, ele fala na questão interna de cada um de nós. Por quê? Se nós estamos a serviço do Cristo nos arraiais do Espiritismo cristão, se já temos tarefa em andamento nas várias modalidades de reuniões mediúnicas que estão à nossa disposição, seja na tarefa do passe no centro espírita, na tarefa da desobsessão, nas reuniões de desobsessão, na tarefa também do atendimento fraterno, na tarefa de nos colocar a serviço dos benfeitores espirituais através da fala, na tarefa da psicografia, na tarefa da psicopictografia, que é a pintura mediúnica, na tarefa da cura, na tarefa do tratamento espiritual. São tantas coisas que o Centro Espírita pode ofertar-nos, não é? Num grupo de trabalho ativo no bem, sem falar as tarefas não diretamente mediúnicas, mas as tarefas de caridade, qualquer que seja ela, visitas aos enfermos, visita às crianças em creche, aos idosos em asilos, visita aos moradores de rua, quentinha, água, agasalho, o brinquedo para as crianças, visita as comunidades mais carentes, qualquer que seja ela. Então, você entra numa disciplina de ação no bem, dentro da casa espírita e fora dela,
de preferência várias vezes durante a semana, isso se incorpora em sua vida e passa a ser a sua vida, e a alegria de servir te domina, não é? Você já não encara a tarefa nem com medo, nem com receio, nem com preguiça, e nem como obrigação, mas com uma bênção. Né? Você acorda no dia e fala assim, puxa, que bênção, hoje tem esta tarefa, amanhã tem aquela. Então você passa a se alegrar com a tarefa. E, à medida que os estudos vão prosseguindo, e André Luiz diz, e se acentuem o aperfeiçoamento moral do médium, que aí a gente passa a se corrigir. Não, eu tenho o hábito de fazer isso, eu preciso mudar esse hábito. Tem uma página muito importante de Emmanuel no Pensamento e Vida, em que ele diz que nós precisamos cultivar hábitos novos de vida superior. Então, é o abandono dos hábitos de vida mais mesquinhos, é o abandono de vícios, é o abandono de círculos de conversas menos felizes, as fofocas em família, os diz que me diz que não vale a pena reproduzir, não é? Você vai se afastando do bar, da balada, da noite, vai se afastando de atividades que apenas te derrubam espiritualmente e vai se afeiçoando às tarefas mais nobres. Então, esse aperfeiçoamento moral íntimo é o autodomínio das próprias emoções. Você já não grita no trânsito, você já não esmurra a mesa, você já não xinga o familiar. Então, você vai realizando esse autocontrole. E a abnegação não basta isso somente. O aperfeiçoamento é necessário, mas é preciso a abnegação. E a abnegação nós somente vamos encontrar na tarefa da caridade. É a abnegação pelo próximo, mais sofredor, mais necessitado, mais urgente em suas necessidades do que as nossas próprias necessidades. Aí o que acontece? A cultura e o desinteresse também adquiridos, porque quanto mais a gente estuda, mais cultura nós temos. E aqui não cabe o estudo só de doutrina espírita. É o estudo geral. Não é? Lembremos-nos que no item 6 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, o Espírito da Verdade, vai dizer: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Ele não fala instruí-vos em doutrina espírita. Ele fala instruí-vos de modo geral. Então, tudo nos passa a interessar. Nos passa a interessar a vida cósmica, né? A astrofísica, a física quântica, a medicina, a biologia, tudo. Tudo que se refere às ciências, às artes. A gente precisa disso, porque à medida que a nossa cultura se eleva, é como se nós oferecêssemos aos nossos benfeitores espirituais um acervo de recursos mais altos para que eles possam se utilizar de nossa cultura adquirida para transmitir ensinamentos mais elevados. Alguém levantou a mão aí? Tu te adiantaste. Eu pensei, tu falaste, Geraldinho, que eu lembrei que na aula passada tu deste muita ênfase exatamente nisso que tu colocaste agora. E eu vejo que a abnegação, como tu falaste, é orgulho, mas quem é abnegado é humilde. É o caso do Chico, que eu sempre vejo o Chico. Qual que é o maior exemplo de abnegação que nós temos? Chico Xavier. É isso aí. E então a abnegação é sinônimo de humildade, porque ninguém que é orgulhoso vai ser abnegado. E nós sabemos que a cultura é exatamente... Eu achei que tu ia passar e tu exatamente fez a colocação.
porque o importante é adquirir conhecimentos variados, como tu mesmo disseste outro dia, se capacitar. Se tu quer receber uma psicopictografia, que foi muito bem referendado, tu tem que começar a trabalhar, desenvolver tuas capacidades para poder receber a música. Tu disseste, tu colocaste o poeta na prosa, o verso, enfim. E uma coisa importante é o conhecimento para tu poder propiciar e não robustecer tua vaidade. É exatamente o contrário. Humildade com abnegação, o conhecimento para cada vez mais tu auxiliar desinteressadamente. É exatamente o que tu estava falando. Desculpe eu te interromper, porque... Não interrompe, não, de jeito nenhum. É sempre bem-vindo. E veja, Vitória, o seguinte, a questão, por exemplo, a psicografia de poemas, né, é muito específica. E o próprio Chico dizia, olha, o médium que tem condições de receber poemas, ele precisa estudar a o ritmo, não é? A rima, enfim, a harmonia das palavras, ele precisa estudar tudo isso, os estilos dos diversos tipos de poemas, os estilos dos diversos autores. Isso é muito importante. E um dia ele falou comigo, você tem essa capacidade, Geraldinho? Ele me deu de presente dicionário de rimas, lá na década de 80, veja só. Por quê? Porque a gente precisa se preparar para a recepção de tais poemas. Não pode ser, porque senão você vai ser aquele elemento imperfeito de recepção, né? Aquele rádio que está dessintonizado na frequência correta, entre uma frequência e outra. Saem umas palavras bonitas, mas a maioria fica na estática, vamos dizer assim. É interessante isso, que a Samira também referendou na aula passada, mas só para reforçar que isso que tu está colocando, que o Chico te orientou, que nós lembramos o caso da Gertrudes, que nós falamos, né? A Gertrudes, que ela tinha uma psicografia fantástica, ela escreveu livros e tal, e de repente ela ficou meia... a tarefa dela para a pessoa tinha parado, e ela estava meio perdida, ela foi falar com o Chico, e ela não tinha noção nenhuma de pintura, e o Chico realmente aconselhou que ela começasse a pintar. Veja, já preparando-a para que ali adiante ela ia receber os pintores. Então, é exatamente isso. A preparação é fundamental, é isso aí. É fundamental, que aí a pessoa vai se interessar, e pode se especializar naquele tipo de mediunidade. Agora, a par disso, André Luiz vai falar do desinteresse. É importantíssimo o médium ter desinteresse próprio. Ele não pode visar lucro de qualquer espécie, lucro financeiro, ele não pode visar fama, ele não pode querer aparecer, ele não pode querer ser o tal. Ele tem que se afastar, isso que a Samira falou, tem que se afastar do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Ele tem que abraçar a humildade, que você também falou, Vitória. A abnegação também está muito próxima da humildade, que é a pessoa que se esforça por fazer o máximo em favor dos outros, sem ver a quem está fazendo e, sobretudo, sem qualquer tipo de interesse pessoal. Então, isso é fundamental. Qual que é a consequência disso? Depois desse aperfeiçoamento moral, depois dessa abnegação, que significa também constância no bem, depois de se elevar no estudo, na cultura, no intelecto, e depois de provar o seu desinteresse pessoal, qual que é a consequência? Engraçado que ele sempre coloca 4 tópicos para ver a consequência do objeto principal, que neste caso aqui ele diz, mais se sutilizam os pensamentos. Então, depois desses 4 tópicos internos, eu vou me aperfeiçoar espiritualmente, moralmente,
eu vou ter uma tarefa de abnegação em favor dos outros, vou estudar e me iluminar pelo conhecimento e vou abraçar o desinteresse pessoal. Depois desses 4 tópicos, os pensamentos do médium se sutilizam. Vejam isso. Modifica os sentimentos, né, Geraldinho? Aí está entrelaçado os sentimentos, né? Que aprimoram os sentimentos. Olha só, e vão se sutilizar. É uma questão física, não sei se o Rogério está presente aí, ele poderia até... Hoje ele não está, que ele estava com uma palestra em São Gabriel, ele até nos disse. Mas então, fisicamente, você eleva a sua frequência com esse tipo de atitude mental, interior, não é? Você eleva a sua frequência. O Luciano é físico e ele está aí. Então, Luciano, comenta isso para nós, para a gente entender melhor. Como que nós sutilizamos o nosso pensamento. Acho que ele não ouviu. Luciano? Bom, então, vamos dar... Ele está aí, mas tudo bem. Dando sequência, então, a partir do momento que você sutiliza a fonte emissora de forças mento-eletromagnéticas, que nós abreviadamente chamamos de pensamentos, com essa situação de sutilização pensamental, a consequência vem, mais se aguçam as percepções mediúnicas do médium. Então, ele está mais apto a penetrar domínios mais altos de vibrações que não lhe pertencem, mas que pertencem aos espíritos benfeitores. É aquela história do esforço da subida. Ele faz o esforço da subida, a espiritualidade maior faz o esforço da descida, e a gente se encontra no meio dessa escada. E aí nós seremos capazes, nesse momento, de absorver intuições claríssimas, descobertas até científicas, pensamentos altamente filosóficos e ensinos religiosos de grande efeito moral, não é? Que nos são transmitidos pelos mentores da vida maior. Então, é o ápice, vamos dizer assim, da tarefa mediúnica. E nós vimos isso com frequência em Chico Xavier, não é? Nos 75 anos de vida mediúnica que ele teve aqui na Terra. Que a gente... Desculpe, Geraldinho. Desculpe não ter levantado a mão e te cortado novamente. Eu vejo que as intuições também parece que elas ficam muito mais acentuadas, né? Mais claras. Como tu disseste, quando a gente está sempre graçando nesse nível do bem, parece que mais sutilmente, ou tu percebe muito mais essas interconexões que te intuem, né? Calma, veja, pondere. É aquele que nós sabemos, que tu já disseste, que a gente sabe que a espiritualidade diz para Kardec, são eles que vos dirigem, né? Então, exatamente, está no livro dos Espíritos, né? De ordinário, são eles que nos dirigem. E é isso aí. Se a gente estiver a serviço do bem, mais serviço será apresentado às nossas poucas possibilidades, multiplicando-as. Mas prossiga o seu pensamento, Vitória. Não, era em cima disso que eu vejo que a gente, à medida que nós nos concentramos, nós nos dedicamos mais, parece que amplia essa capacidade de nós percebermos isso, mesmo que não seja uma mediunidade assim tão ostensiva, nós realmente estamos envolvidos e nós recebemos sempre umas intuições benéficas em todas as situações, né? Muitas vezes tu vai te deslocar, não é para ir, tu tem alguma decisão a tomar, tu procura ponderar muito mais que tu ponderavas antes, e parece que eles te aconselham a seguir, quer dizer,
eles nos envolvem de uma maneira tão maravilhosa que facilitam o nosso viver, assim eu entendo. Eu também entendo assim. E outra coisa também, bem como tu disseste, à medida que eles nos veem dedicados ao serviço, termina um serviço, aparece outro, termina um Parece serviço. outro. É Exatamente. impressionante, o Vitória é testemunha dos serviços que vão nos Se nós aparecendo. termina um, já está começando o segundo. É isso aí. Começa e vai e não para nunca. Né? Não para nunca. Veja que E aqui fala isso, olha, que se elevam à maior demonstração de serviço, de acordo com as suas disposições individuais. Então, se você tem já uma conquista de sutilização dos próprios pensamentos, com o aguçamento de suas percepções mediúnicas, e esteja ativamente no serviço do bem, no serviço da prática mediúnica em favor dos outros, as suas percepções se ampliam e outras demonstrações de serviço vão aparecendo. Se fostes fiel nas pequenas tarefas, Jesus já disse, né? Tu estás se preparando para uma tarefa cada vez maior e gradativamente vai sendo. Tudo de acordo com as disposições individuais de cada médium. Então, não adianta também o médium querer ser o que ele não é. Não é? A gente vê muito isso. Às vezes a pessoa quer ter todas as mediunidades. Não, espera aí. Isso aí existe para poucos. Né? Um Chico Xavier vem aí uma vez em um milênio na face da Terra. Então, cada um vai se aperfeiçoar ou vai se especializar naquela mediunidade que lhe é mais propícia ao desenvolvimento espiritual e na qual ele já se sinta afinizado tanto de outras vidas, quanto também dos estudos que ele amealhou no curso dessa encarnação. Então, se é psicografia, claro que pode combinar 2 ou 3, não tem problema. Agora, por exemplo, o médium psicógrafo, e que também é médium de psicofonia, de incorporação, ele não deve se dedicar, por exemplo, à tarefa de cura, que é muito específica, não é? Por sua vez, o médium de cura, pela própria atividade dele, no passe, no tratamento espiritual, na prece à distância, na oração à distância e nas reuniões de cura, ele não vai se dar, por exemplo, a tarefa de pintar quadros. Então, a gente tem que ter muito bom senso, porque a gente deve fazer o melhor dentro do nosso alcance, dentro daquilo que nós já podemos ou já conquistamos dentro de nós mesmos. Fora disso, a gente vai começar a produzir com qualidade inferior, e isso depõe contra a mediunidade. Alguém quer comentar? Está perfeito, Geraldinho, perfeito. Então vamos mais um. Se o instrumento, prossegue André Luiz, oferece maleabilidade mais avançada, mais intensamente específico, aparece o toque do artista. Nesta base, identificamos a psicografia, desde a estritamente mecânica até a intuitiva, a incorporação... Geraldinho, eu acho que pulou um parágrafo, tinha com base no magnetismo enobrecido antes. Desculpa. Pulou mesmo, desculpa. Com base no magnetismo enobrecido, na sequência. Não está aqui. Tinha um parágrafo que pulou. Então, deixa eu... Então, você pode ler esse parágrafo para nós? Porque aí Posso, que eu estou com o texto aqui no lado. Só eu leio, depois, se tu quiser, eu vou te lendo por parte para tu ir comentando. Tá bom. É assim, na sequência, né? Diz assim, com base no magnetismo enobrecido, os instrutores desencarnados
influenciam os mecanismos do cérebro para a formação de certos fenômenos, como acontece aos musicistas que tangem as cordas do piano na produção da melodia, que tu já tinha citado anteriormente. E assim como as ondas sonoras se associam na música, as ondas mentais se conjugam na expressão. Então, a primeira frase, com base no magnetismo enobrecido, os instrutores desencarnados influenciam os mecanismos do cérebro para a formação de certos fenômenos. Exatamente. Então, aí é que está. Cada fenômeno, aí nós voltamos aqui na frase anterior, né? De acordo com as nossas disposições individuais. E o André Luiz vai colocar nesse parágrafo o exemplo do pianista, não é? Perfeito. Ora, então, nós sabemos que a música se dá pela propagação mecânica, no caso do piano, né? Da tecla. O pianista vai tocar aquelas diversas teclas, produzindo ali, com a sua ação, um efeito mecânico. Esse efeito mecânico vai tanger as cordas do piano. E essas cordas vão gerar ondas sonoras. Muito bem. Agora, se você coloca na banca, lá no banquinho do piano, uma pessoa que não conhece a música, que não estudou música, que não se dedicou à música, uma pessoa ignorante em matéria de musicalidade, ele nada vai produzir. O piano é maravilhoso, mas a pessoa ignorante, que não se predispôs à autodisciplina, que não se predispôs a construir dentro de si mesma um arcabouço de conhecimentos musicais elevados, ela vai, no máximo, dedilhar aquelas teclas de forma infantil, sem a produção de qualquer melodia cuja harmonia seria mais alta, não é? A produção será de melodias bastante rasas, ou então brincadeiras, como aquela do pif-paf, né? Enfim, quem que seria aí o médium? O médium é o artista, né? É o pianista. O instrumento é aquele que vai ser dedilhado. E quem vai... Existe também essa mediunidade musical, né? O Chico fazia referência que uma senhora de Londres, deixa eu ver se eu lembro o nome dela, se não me engano, quando ele visitou Londres, na década de 60, ele esteve com ela, o espírito de Liszt a utilizava para a influenciação mediúnica, dando a ela músicas espirituais através do piano. Ela tocava piano belíssimamente bem, não é? Tinha, inclusive, dizem que ela tinha as mãos muito grandes, e a semelhança do próprio Liszt, não é? Que quando ele compôs no início do século XIX, especialmente entre a França e a Alemanha e a Áustria, as composições dele, pelo fato de ele ter uma mão muito grande, eram muito difíceis de serem reproduzidas por outros pianistas e concertistas, a não ser ele mesmo. E nesse caso dessa senhora, pena me fugir o nome dela, mas depois eu coloco no grupo, que o Chico conheceu, ele dizia que ela era influenciada diretamente pelo espírito de Liszt, e tocava maravilhosamente, compunha concertos para piano e orquestra, compunha sonatas para piano, compunha sonatas também, aliás, rapsódias, né, que é rapsódias para piano, que eram comuns a Liszt. Então, ela, provavelmente, numa encarnação anterior,
foi alguma pessoa ligada a ele no campo da própria música. E é interessante isso que tu fala do Liszt. Eu me lembro há muito tempo que eu li a biografia dele, né? Muito tempo. Eu sempre gostei muito dos grandes compositores. E o Liszt, ele começou, a grande fama dele era considerado o maior pianista da época dele. E ele tocava divinamente Chopin e todos os Mozart, enfim, todos. Ele que apresentou Chopin na sociedade parisiense. Chopin era polonês, ele que apresentou Chopin a George Sand, que foi o Liszt? Foi Liszt que apresentou. E depois de tempos que ele começou a compor, porque ele se achava apenas um grande instrumentalista, grande pianista. E aí ele demorou um tempo para depois realmente compor e umas maravilhas também. Só que isso é a história, né? Então... Essa é a história. E é interessante que George Sand, que nessa época era muito conhecida em Paris, era amiga íntima de Allan Kardec e de Que maravilha. Fazia na casa dela um sarau musical, lítero musical, todo sábado à tarde, muitos dos quais teve a presença de Kardec, do casal Rivail, né? Allan Kardec e Amélie Boudet. Que maravilha. Isso me foi contado pelo próprio Chico. Ele esteve lá, né? Era ele. Então, veja bem, essa questão é muito importante, né? Esse exemplo do piano é perfeito, porque se o pianista não se dedica com muito afinco ao estudo da técnica musical, da harmonia, da leitura das partituras e do contraponto, ele não vai ser um bom reprodutor das peças artísticas, né, mais nobres. Não vai. Então, isso é muito importante. Você gostaria de falar mais alguma coisa desse trecho? Não, eu acho que a única coisa desse trecho é que falava que as ondas, assim como as ondas sonoras se associam na música, como tu colocasse brilhantemente, bem didaticamente, as ondas mentais se conjugam na expressão. Exatamente isso que tu está explicando. Eu acho que aí complementa, já dá para entrar no seguinte. E também, vamos ver aqui, todos nós já vimos concertos de música erudita, concerto de piano e orquestra, sinfonias. É claro que aqueles músicos ali, a par da competência própria que eles possuem na execução das partituras e das peças musicais que estão apresentando, mas a gente sente que eles não estão sozinhos. A gente sente que existe ali a influência espiritual superior, tangendo os conhecimentos desses músicos em vibrações mais altas. E talvez por isso a gente se emocione tanto nessas salas de concerto pelo Brasil, né? Ou pelo mundo. Eu sinto muito isso. E esses grandes virtuosos da música, eles são médiuns, e médiuns de alta capacidade mental. Eu vejo que ninguém nunca está sozinho, no bem ou no mal. Exato, o médico, né? O médico que está operando. O cientista, o professor, o pai, a mãe. Exato. Porque aí vai aparecer, naturalmente, um espírito afim dentro daquela profissão que vai estar auxiliando. Eu até conto esse caso, que está no... Eu coloquei, o Chico me contou, eu coloquei no livro Chico Xavier, Mandato de Amor, quando o Chico vai ser atendido por um dentista, não é, um odontólogo, na cidade de São José do Rio Preto, e o médico, naturalmente, o dentista ficou assim, curioso, né? Chico Xavier já era conhecido e tal, e coisa, e ele fica feliz por estar atendendo o Chico, perguntou para o Chico, Chico, você vê os espíritos mesmo, de verdade? Eu disse, de veras, eu vejo sim os espíritos.
E eles estão em toda parte? Sim, senhor, eles estão em toda parte. Então, o Chico viu que ele estava curioso para perguntar se ali no consultório tinha algum espírito, né? E o médico, então, o dentista, perguntou a ele, por exemplo, aqui no consultório, do meu consultório de odontologia, você está vendo algum espírito? E acontece que o Chico estava vendo o espírito. E o espírito estava influenciando o dentista, muito favoravelmente. Mas quando o espírito deu o nome, o Chico duvidou. Ele disse, mas nunca vi esse nome na minha vida. E ficou assim, aí o médico então perguntou, mas qual é? Ah, que beleza, Chico, então tem um espírito aqui? Tem sim. Mas qual o nome dele? Me diga o nome dele. E o Chico coçou a cabeça, ficou assim, será que eu falo? Porque ele falava um nome muito estranho. Mas o espírito falou com o Chico, pode falar que ele me conhece. Então, o Chico falou com o dentista dele, olha, o nome dele é Dr. Cenobelino Serra. Mas aí o odontólogo deu um pulo da cadeira e falou assim, nossa, foi meu professor na faculdade, uma pessoa boníssima. Eu estudei com ele odontologia. Veja bem, a afinidade. Né? Que, obviamente, esse profissional não está sozinho, está ali sob assistência espiritual de um profissional da odontologia, atendendo. E, naturalmente, para ter essa assistência, ele deveria, certamente, ser um muito bom profissional. E é curioso que eu conto esse caso, e até o João Pedro gravou esse caso para postar no nosso Instagram, e uma senhora me escreveu, Geraldinho, isso é uma maravilha ouvir isso, porque eu conheci o doutor Cenobelino Serra. Ele é aqui de São José do Rio Preto, foi uma pessoa extraordinária. Ele já desencarnou, obviamente, mas o irmão dele está vivo até hoje e atende aqui. A senhora me escreveu pelo Instagram, confirmando a história. Geraldinho, que maravilha. Geraldinho, tu tens que colocar novamente que o doutor Paulo César está em viagem, eu acho que ele mexeu um botão, derrubou novamente a tua apresentação. Paulo César. Agora tu colocas novamente. Tem que fechar aqui. Pronto, só um minutinho. Bom, então entramos nessa parte da maleabilidade, não é? O instrumento oferece maleabilidade mais avançada. Então, gente, a nossa mente é um instrumento poderoso diante da espiritualidade maior. Quanto mais ela se aperfeiçoa na cultura e no amor, mais ela se amplia em passividade mediúnica, se tornando capaz de ser maleavelmente manipulada pelos benfeitores da vida maior. E, nesse caso, isso aqui é muito importante, né? Mais intensamente específico aparece o toque do artista. Quer dizer, o artista, aí nesse caso, nós vamos ver, então, os espíritos se identificando com o nome, né? No caso da poesia, os poetas portugueses, brasileiros, no caso da pintura, você citou aí a Gertrudes, tem outros médios, desculpa, de pintura muito reconhecidos no mundo todo. No caso para tratamento de cura, né? Nós temos o Dr. Fritz, nós temos outros espíritos que trabalham na cura. Então, isso aí nas psicografias também vem a assinatura do espírito, e cada vez mais o estilo próprio do espírito comunicante vai ser
facilmente identificado. Então, é como se o médium, depois de adquirir essa capacidade, renunciasse a si mesmo e se colocasse à disposição dos espíritos superiores para que a luz dos espíritos superiores brilhe através de suas faculdades. Então, André Luiz, alguém quer falar? A Soninha levantou a mão. Eu cliquei por engano, mas eu estava pensando justamente assim, tu falaste vem esse, vem aquele, vem um Teóforos também, né, Geraldinho? Vem um Teóforos. Ultimamente ele tem aparecido muito. Bom, e aí nós temos essas... Porque aqui, note bem, nesse capítulo, André Luiz está tratando da mediunidade e efeitos intelectuais. Então, nós temos vários tipos de psicografia. A psicografia é uma mediunidade de efeito intelectual, obviamente, né? Não precisa nem explicar muito isso. Por quê? Porque o fruto dela é cultural, é intelectual. Nós sabemos que há 3 tipos de psicografia. Tem a psicografia totalmente mecânica, bem mais rara. Tem a psicografia semimecânica e tem a psicografia intuitiva, que é a mais comum. Nós temos os graus diversos de incorporação, ditos aqui por André Luiz, que muitos de nós chamamos de psicofonia, ou médium de incorporação. A pessoa pode trabalhar numa reunião de assistência fraterna, numa reunião de esclarecimento fraterno, recebendo benfeitores espirituais, numa reunião de desobsessão, recebendo os espíritos sofredores. E, normalmente, nessas reuniões, o guia e o mentor da reunião também se manifesta através da voz. Então, isso é muito importante. E a incorporação vai ter também graus diversos de consciência. Ela pode ser uma mediunidade consciente ou inconsciente. Lembrando que na reunião anterior, André Luiz nos explicou que nunca o médium está totalmente inconsciente, do ponto de vista espiritual. Ele pode, depois do fenômeno mediúnico, esquecer-se do que ocorreu, porque o cérebro de carne dele não registrou as ocorrências do plano espiritual. Então, ele sofre de uma amnésia parcial. Mas, mesmo no caso dessa inconsciência, André Luiz diz que, fora do corpo, o médium está presenciando toda a manifestação e está no controle dela. De modo que não existe essa possibilidade do médium que se desequilibre culpar os espíritos pelo seu próprio desequilíbrio. Porque fora do corpo ele tem controle sobre a manifestação. Mesmo, né, Geraldinho, nos casos da possessão, porque Sim. aí a falta do controle muscular, mas intelectual, ele está consciente, a tal ponto que o médium, diante de um processo obsessivo do tipo possessão, ele tem consciência do ridículo que ele passa. Então, ele não perde nem vergonha, né? Ele não perde nem aí. Muito bem. Muito legal. Quer dizer, nem nesses casos extremos que a pessoa podia pensar, mas ele não perde a consciência, ele perde a função motora, que é manipulada, mas não a consciência. Muito legal. Muito bom. Aqui, André Luiz coloca também a mediunidade de inspirações. Ela é muito comum entre nós, não é? E, por exemplo, alguns de nós têm inspiração no banho. Isso acontece comigo. A intuição vem clara. Eu acho que a água favorece esse Desculpe tipo de... te interromper. Eu fiz essa pergunta para vários médiums. E eu tenho
algumas respostas sobre isso, porque eu tenho uma intuição nítida, clara, na hora do banho. Comigo acontece também, Samira. É impressionante. E tu tem já explicação para isso? E eu me lembro do Chico falar que a água, ela favorece muito a conexão espiritual. Então, Eu fui mais além. Não, termina então, desculpe. Mas então diga-nos sobre a sua pesquisa. Assim, eu tenho duas explicações. Uma física, porque como a água é condutora de corrente elétrica, nós recebemos uma homogeneização dessa corrente elétrica. Isto é, nós, em elevando os nossos pensamentos, nós fazemos uma harmonização dos chakras que conduzem essa corrente mento-eletromagnética dos pensamentos. É uma. E a outra, por isso que nós temos essa sensibilidade maior. E a outra é porque nas eras mais primitivas, as cachoeiras serviam de conexão com o sagrado. É verdade. Muito boa lembrança essa sua. Faz muito sentido. É isso e aí. você encontrou muitos médiuns que têm isso? Sim. Porque eu aprendi a tomar banho pensando naquele banho como sendo renovador de energias, como sendo conexão, então eu trabalho isso. E daí, cada vez mais, e eu coloquei para algumas pessoas que também são médiums, e a mim relataram o que eu acho até um excesso, né? De pessoas que saíram do banho para escreverem, tá? E eu acho errado, porque nenhum bom espírito te induz numa hora errada. Nós nos agendamos quando queremos visitar alguém, imagina os benfeitores. Então, aí eu fiz esclarecimento. Mas muitas pessoas já me relataram isso também. Inclusive, eu já ouvi isso de minha irmã. Ela é escritora, especialmente tem uma veia poética muito grande, já publicou livros de poesia, e ela tem esse fenômeno com ela. Durante o banho, logo depois do banho, ela escreve. Comigo fica mais no campo das inspirações a respeito do que se deva fazer ou não fazer, entende? É mesmo um momento de conexão ali com a vida maior. Bom, podemos prosseguir? Parece que alguém levantou a mão. Não tem ninguém de mão levantada. Não, perdão, eu havia levantado, mas a Samira respondeu que justamente isso acontece comigo normalmente no banho, mas ela respondeu aí. Obrigado. Tá certo. Bom, e a última mediunidade que também se insere nessa questão de mediunidade e efeitos intelectuais é a premonição, que é a mediunidade pré-ciência, não é? Lembrando que Allan Kardec somente vai estudar a fundo esse tipo de mediunidade no seu capítulo 16 do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, no qual ele estuda a mediunidade de profecia, dando um novo nome à mediunidade de profecia, como mediunidade de pré-ciência, não é? O conhecimento antecipado dos fatos. Ele chama isso, inclusive, ele denomina esse capítulo como a teoria da pré-ciência, que eu recomendo a todo espírita estudar. E é muito interessante, dizendo que é uma mediunidade mais rara. Claro, muitos de nós têm premonições sobre acontecimentos que estão prestes a ocorrer junto da família, junto das atividades profissionais ou mesmo no meio espírita, mas de alcance limitado, não é?
Aí se insere mais como inspiração do que propriamente como premonição. A mediunidade de presciência que englobe fatos e ocorrências de âmbito nacional ou internacional, envolvendo aí ocorrências os próprios espíritos explicaram isso a Allan Kardec, na iminência de uma guerra, na iminência de uma revolução social, ou na iminência de uma catástrofe da natureza. É muito comum isso ocorrer, mas neste caso específico, esses espíritos encarnados que têm essa mediunidade, eles são escolhidos a dedo pela espiritualidade maior. Não é uma mediunidade dada à pessoa que quer, eu quero ter essa mediunidade. Não, não adianta. A mediunidade de presciência, de efeito mais coletivo, ela é dada a espíritos superiores encarnados na Terra e que são escolhidos por espíritos superiores para, assim, se desenvolverem. É o caso, por exemplo, do Chico Xavier, né, que tinha essa mediunidade em grau elevadíssimo, em grau pleno. Podemos seguir? Podemos, aliás, o Chico tinha todas as mediunidades, né? Todas. Bom, aí, já terminando o capítulo, quase, André Luiz vai entrar na questão da conjugação de ondas mentais. Nesse subcapítulo, conjugação de ondas. Ele diz assim: vemos que a conjugação de ondas mentais surge em todos os fatos mediúnicos. Atenta ao reflexo condicionado da prece, nas reuniões doutrinárias ou nas experiências psíquicas, a mente do médium passa a emitir as oscilações que lhe são próprias, às quais se entrosam aquelas da entidade comunicante com vistas a certos fins. Então, passados os pressupostos todos do que seja a mediunidade com Jesus e o Espiritismo, então o processo, né, o modus operandi, o mecanismo pelo qual ela vai se dar, é através de conjugação de ondas mentais. O médium é um emissor de ondas mentais de frequência específica que, preparado com o reflexo condicionado da prece, eleva essa frequência, seja isso feito nas reuniões específicas do ambiente do centro espírita, ou então também ocorre em situações específicas de projeções psíquicas, podem ser até no lar, ou pode ser até na via pública, dependendo da ocorrência, não é? A mente do médium, então, ela emite essa oscilação própria e o espírito que se vai comunicar se lhe entrosa na conjugação de sua própria onda mental em sintonia com aquelas da entidade encarnada, né? O comunicante em sintonia com o médium encarnado. E ela tem sempre vistas a certos fins. De ordinário, ela será uma mediunidade elevada se o fim dela é útil. Isso é muito importante. Kardec estuda isso de sobejo no livro dos médiuns. A mediunidade ela tem que estar a serviço de uma utilidade coletiva. Ela tem que estar à disposição da fraternidade, da solidariedade, do esclarecimento, da consolação do público. Por isso que Chico Xavier falava conosco. Ele falou comigo várias vezes. Espiritismo é Jesus de novo para o coração do povo. Se estiver fora disso, é conversa fiada. Se não está ajudando as pessoas, não está tendo fruto. Não é? Então, esses fins aos quais se destina o fenômeno da mediunidade elevada no espiritismo cristão, tem que ter essa vista, esse ângulo, esse objeto da caridade.
e também do esclarecimento. André Luiz prossegue dizendo: cabe-nos reconhecer que, excetuados os casos especiais em que o médium e a entidade espiritual se completam de modo perfeito, então aqui tem uma exceção, né? Qual que André Luiz está fazendo de exceção quem? Os missionários. Os missionários do amor e da sabedoria, que geralmente têm entidades espirituais extremamente elevadas associadas ao seu destino na Terra, como, por exemplo, Chico Xavier com Isabel de Aragão, na caridade. Chico Xavier com Emmanuel, na psicografia. Chico Xavier com Bezerra de Menezes, na homeopatia e nas receitas médicas. Chico Xavier com Neio Lúcio no culto do Evangelho no lar. Chico Xavier com Meimei na evangelização infantil. Vejam só, várias tarefas distintas, espíritos distintos, auxiliando Chico Xavier nas tarefas que um, de modo quase perfeito, se completava ao outro, né? Mas isso é exceção. Nós somos médiuns medíocres, nós aqui na Terra. Médiuns comuns, seres humanos comuns. Então, qual que é o nosso ponto aqui que André Luiz vai dizer? Na maioria das circunstâncias, apesar da integração mental profunda entre um e outro, quase toda a exteriorização fisiológica no intercâmbio pertence ao médium, cujos traços característicos assinalarão as manifestações até que a força psíquica da humanidade se mostre mais aperfeiçoada, para mais aprimorada evidência do plano superior. Ora, então, é quase impossível afastar de nós, médiuns comuns, a nossa identidade nas manifestações mediúnicas. O médium vai ter uma participação predominante na comunicação com o seu modo de falar, com o seu modo de agir, com as suas próprias expressões no português ou na língua pátria a qual pertença. Entende? Então, o estilo vai manter-se mais ou menos dentro daquilo que ele próprio conhece, daquilo que ele próprio vive. E esse aperfeiçoamento que vai distanciá-lo do eu médium, deixando que o eu, espírito comunicante, se faça mais visivelmente identificável, ou seja, mais aprimorada evidência do plano superior, não é? Aí é um caso mais para depois de muitas décadas de ação. Não? Isso não vai ocorrer no início da mediunidade. Isso vai ocorrer depois de muitas décadas de serviço. Se não me engano, no livro Nos Domínios da Mediunidade, tem aquela descrição de André Luiz, da médium Dona... Como ela chama, gente? Dona Ambrosina, não é? A médium Dona Ambrosina, depois de 20 anos de serviços consecutivos dedicados à caridade e ao esclarecimento, aí ela ganhou um médium, um espírito protetor, 24 horas por dia à sua disposição. Só depois de 20 anos de serviço. E aí a associação mental entre o protetor espiritual, que era o Gabriel, e a Dona Ambrosina na carne, era imediata, e eles ainda colocaram na mente perispiritual dela um aparelho que André Luiz chegava a visualizar. Um aparelho, uma aparelhagem, né, que ele descreve como um cone, ligando o pensamento do Gabriel, do espírito comunicante, a ela na carne. Olha que interessante. E aí, nesse caso, a conjugação de ondas é mais perfeita ainda, e a identificação do espírito comunicante torna-se mais patente, mais clara. Algum comentário?
Eu acho impressionante essa conexão do médium com o mentor, ou o orientador da tarefa, porque nós conhecemos um dirigente, e eu não me lembro o nome dele, talvez o Vitório se lembre, ele disse que ele participava há 12 anos de reuniões mediúnicas, de trabalhos com disciplina, com assiduidade, com estudo e tal, e nunca teve uma comunicação, nada. Depois de 12 anos... Seu Oscar. Oscar Einloft, isso, de Santa Maria. Ele disse, depois de 12 anos, ele teve, então, uma comunicação dada. E ele disse, é claro que eu estava sendo não só testado, mas eu precisava chegar naquele ponto. E nunca ele desistiu. Nunca ele desistiu. Olha, um exemplo de perseverança. Né? 12 anos. 12 anos. Geraldinho, como é que era o acoplamento dos espíritos com o Chico? Ah, meu filho, aí é difícil falar. Não, eu acho que se falasse do Gabriel com essa médica, agora não gravei o nome dela, Ambrosina. Imagina o Chico, né? O Chico eu acho que era de igual por igual. Eu acho que o Chico, a gente comenta isso em palestras, o Chico emprestava a espiritualidade dele aos espíritos. Eu acho sei que o Chico era um verdadeiro acoplamento áurico, né, Geraldinho? Lógico. Mas aí era o contrário, o Chico com eles, né? Porque muitas vezes eu acredito nisso. Por exemplo, eu ouvi isso, gente, do Arnaldo Rocha, que era esposo de Meimei. E ele dizia, a Meimei não tem essa espiritualidade toda. O Chico está emprestando espiritualidade para ela. Veja bem. Quando a gente fez a leitura, Geraldinho, de quem era Kardec, e que nós sabemos que é a mesma pessoa que falamos, né? Personalidades distintas, mas é o mesmo espírito. Mesmo espírito, sem dúvida nenhuma. E nós sabemos que ele veio para comandar, ele que é o comandante que encarna para fazer a codificação, né? Então, imagina, isso aí que tu está falando, eu vejo bem claro. Eu só te perguntei porque a gente sempre tem curiosidade de querer entender, né? Pelo menos um pouco do Chico. Veja né? bem a diferença de Chico para nós. Normalmente, cada um de nós tem um mentor espiritual, não é? Que se manifesta e tal. No Geraldinho, nós somos de terceira ordem ainda. O Chico é já quase de primeira. Você não está ali, né? No caso do Chico, eram vários espíritos para ele dar conta dele. Porque ele trabalhava tanto que eu acho que ele deixava os espíritos de língua de fora. Ele cansava, por isso que trocava tanto. Cada um tinha uma tarefa. Né? Isabel de Aragão, na caridade, era o espírito que estava com o Chico na caridade. Essa, Geraldinho, ele cansava os espíritos. Cansava. André Luiz na parte do tratado que ele escreveu, né, sobre a vida espiritual, a mediunidade e a influência dos espíritos. Você veja, são vários mentores que escreveram através do Chico com determinadas especializações dos espíritos. Agora, o Chico tinha todas essas especializações. Ele estava na caridade, ele estava na psicografia consoladora, ele estava na psicografia esclarecedora, ele recebia espírito obsessor e perturbado das reuniões de desobsessão, ele recebia espírito iluminado para a palavra final das reuniões mediúnicas, ele agia como médium de materialização dos espíritos, ele tinha psicometria, ele exercitava a mediunidade pré-ciência, era um médium intuitivo a todo instante, era um médium de cura, veja bem, tanta coisa. Eu só não vi nessa vida Chico Xavier pintando quadros. É por isso que ele é de uma ordem elevada, tá? Isso é óbvio. É superior, né? Está lá no Livro dos Espíritos, eu não esqueci a pergunta 622 do Livro dos Espíritos, que diz mais ou menos isso aqui.
Os espíritos superiores são aqueles que revelam a lei de Deus. Vejam bem. Veja, Chico Xavier se enquadra perfeitamente nessa definição de espírito superior. Estava encarnado, revelando a lei de Deus aos homens, através das suas múltiplas faculdades mediúnicas. Geraldinho, eu sempre me reporto, e toda vez eu fico emocionado, eu sempre digo, vocês querem dimensionar, ter uma pálida ideia de quem era esse espírito, de quem é esse espírito? O Humberto de Campos traz o encontro de Kardec e Napoleão na espiritualidade. Exatamente. Aquilo lá, cada vez que eu leio aquilo, eu me emociono. É. Quando ele se no encontro, ele vem do alto e se materializa, entre aspas, na dimensão espiritual para acolher o Napoleão. Meu Deus do céu! E ele portava um cajado, a tiara e uma tiara iluminada, veja bem. Entre eles reverenciavam-no. Todos reverenciavam-no. E foi o único espírito diante do qual Napoleão se dobrou. Naquela assembleia gloriosa do Réveillon Porque ele era o protetor de Napoleão. Napoleão era para exercer e fracassou na sua missão, que era para unir, resgatar como o César ele tinha feito com o Júlio César, né? Exatamente. Exatamente. Não, eu só quis referir... Na encarnação de Napoleão como Júlio César, ainda quando ele era o grande general romano, ele invadiu as Gálias e a Bretanha e exterminou os druidas. E naquela época viveu Allan Kardec, antes dele ser João Evangelista. Então, veja, por caridade, não é? O espírito de Allan Kardec estava auxiliando Napoleão desde então. É tudo muito bonito, né, Vitória e Samira? É lindíssimo, é lindíssimo. É uma maravilha, é um tesouro sem preço que Deus colocou à nossa disposição. Ai de nós se nós não aproveitarmos esse tesouro convenientemente. É verdade. Talvez, Geraldinho, o que esteja faltando justamente no nosso movimento espírita seja o estudo da obra de Chico Xavier. Eu tenho sinceramente, Samira, porque nas palestras que eu tenho feito, eu pergunto, geralmente, no meio da palestra, quem já leu esse livro? Eu falando sobre o livro, né? Algum livro, quem já leu? E olha, o povo não está lendo, não. Não. É assim, 10%, 15% levanta a mão. Isso é muito triste. Nossa Senhora, cada vez eu vejo mais nítidas palavras do Isaías Claro, em seguida que o Chico faleceu, em 2003, 2004, ele disse, cabe a nós mantermos viva a obra de Chico Xavier, porque as trevas farão de tudo para que os espíritas a esqueçam. A esqueça, exatamente. Infelizmente é essa. Dizem, né, isso ele não falou comigo, eu não tive com ele antes da desencarnação dele, mas eu ouvi do Eurípides que dias antes, meses antes, 2, 3 meses antes de desencarnar, o Chico chamou todo aquele pessoal que o visitava mais de perto ali em Uberaba, no Triângulo Mineiro, e falou com eles, olha, eu já terminei minha tarefa, já estou indo embora, agora é com vocês. Olha aí o general. Agora é com vocês. E realmente, quando ele desencarnou, a gente sentiu um peso muito grande, né? Tanto nos ombros quanto na consciência, porque enquanto o Chico estava encarnado, a gente tinha aquela certeza de que a gente teria aquela palavra definidora dos nossos destinos, né? Diante de alguma dúvida importante. E depois que ele partiu, não, agora é conosco. Você já tem doutrina, já tem evangelho. Virem-se, trabalhem,
sirvam, amem e esqueçam o mal. O Kleber levantou a mão. Pode falar, Kleber. Boa noite a todos. Eu queria agradecer muito ao Geraldinho, a você, Samir, ao Vitório, a todos que estão aí. Mais uma lição maravilhosa que pude participar junto com vocês e aprender bastante. E, Geraldinho, você sabe que estamos na coordenação aqui em Ribeirão Preto, do Centro Espírita Jesus e Maria, Amor e Caridade, e gostaríamos de convidá-lo. Quando que eu poderia ligar para você para estabelecermos uma data para você estar conosco? Olha, atualmente eu não tenho feito palestras fora de Belo Horizonte e nem Pedro Leopoldo, porque nós temos tarefa todas as noites. Entendi. Não tem, então, desde o ano passado, nós não temos viajado para palestras. Pelas tarefas que temos no Centro Espírita Saber Amar, Grupo Espírita Saber Amar, em Belo Horizonte, e na Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo. Tá bem? E se fizer uma via... Mas é o que eu disse, todas as noites nós estamos ocupados. Por exemplo, agora nós terminamos aqui, eu tenho que sair às 19 horas, porque eu tenho a tarefa de assistência na rua. Perfeito. 9 horas. Tá bem? Tá certo. Tá bom. Agradeço, então. Um grande abraço para todos. Muito obrigado e um abraço ao pessoal lá de Ribeirão Preto. A Sônia tinha levantado a mão também, Soninha. Ligado o teu microfone, Sônia. Com relação a essa questão do Chico, né, que a gente comentou várias vezes, a Samira e eu, contigo também, Vitório, da necessidade de manter, que a gente até enfrentou algumas dificuldades, ainda enfrenta, de manter viva a literatura do Chico dentro das casas espíritas. Tem que fazer mesmo. Por isso que nós estamos nesse dificuldade, porque... Não, mas não tem aquele livro, outro, aquele outro... Não, a gente prioriza sempre o Chico Xavier. E a gente percebendo que estava ficando meio que relegado para lá, e a gente comentava, né, Samira, da necessidade. Por isso que esse trabalho está sendo realizado. Não existe comparação em matéria de qualidade, de claro que não. Não existe comparação. Kardec e Chico é a base e pronto, não precisa mais nada. E a elevação dos conceitos. Olha, está muito... Os outros médicos, com todo o respeito, que eu me incluo nesse meio também, nós estamos muito aquém, muito abaixo da altura espiritual de um Chico Xavier. Você sempre disse, né, Geraldinho, que a gente vai demorar muito tempo para saber quem é esse espírito. Então... Exatamente, eu acho isso. Gente, o horário está correndo. Como existe só mais um trecho... Vai, querido. Deixa eu fazer esse trecho aqui, que André Luiz termina o capítulo falando sobre a clarividência e clareaudiência, que também é uma mediunidade de efeitos intelectuais, né? Ele diz, idêntico mecanismo preside os fenômenos da clarividência e da clareaudiência, porquanto, pela associação avançada dos raios mentais entre a entidade e o médium dotado de mais amplas percepções visuais e auditivas, a visão e a audição se fazem diretas do recinto exterior para o campo íntimo, graduando-se, contudo, em expressões variadas. Então, um exemplo, por exemplo, o Chico Xavier, quando ele começou a receber aqueles poemas gloriosos dos portugueses ilustres e dos poetas brasileiros, muito foi utilizando a clarividência e a clareaudiência. Ele via o espírito do poeta, ouvia o poeta declamando, pegava o lápis e escrevia. Né? Então, está patenteada aí o efeito intelectual da mediunidade associada de clarividência e clareaudiência. E, claro,
o grau de percepção auditiva ou visual vai ser diretamente proporcional à percepção auditiva e visual que o espírito tem no corpo físico também. Como diz aqui André Luiz, graduando-se em expressões variadas. Ela será mais plenamente auditiva e visual quando o médium enxergue por completo o espírito, né, comunicante, e também ouça o que o espírito comunicante está falando. Não é uma coisa interna na cabeça, que ele vai, que aí está mais para a inspiração e para a intuição do que para a clarividência e clareaudiência. Esse Cassiano, prossegue André Luiz, os recursos ultrasensoriais surgem nos médiuns dessa categoria a vidência e a audição internas, que eu acabei de dizer, mais entranhadamente radicadas na conjugação de ondas. Então, vejam, quando a coisa é interna, que o médium ouve dentro da sua própria cabeça e enxerga dentro de sua própria cabeça, ela é uma clarividência intuitiva ou uma clareaudiência intuitiva. Tá? Muito associada à intuição. Praticamente aí uma intuição mais exacerbada. E, por fim, ele termina dizendo, atuando sobre os raios mentais do medianeiro, o desencarnado transmite-lhe quadros e imagens, valendo-se dos centros autônomos da visão profunda localizados no diencéfalo, ou lhe comunica vozes e sons utilizando da cóclea, tanto mais perfeitamente quanto mais intensamente se verifique a complementação vibratória nos quadros de frequência das ondas, ocorrências essas nas quais se afigura ao médium possuir um espelho na intimidade dos olhos ou uma caixa acústica na profundeza dos ouvidos. André Luiz termina o capítulo assim, mostrando o mecanismo, o modus operandi, o modo pelo qual a mediunidade, clarividência e clareaudiência se processa, utilizando o espírito comunicante, no caso da evidência, plasmando diante do médium imagens e quadros para que o médium veja essas imagens e quadros, e o espírito vai se valer de sua influenciação na visão profunda do médium, localizado no cérebro, na parte que nós denominamos de encéfalo, ou então, quando ele quer se fazer como, também ouvido, não é? Através dos sons, comunicando vozes e sons, no caso do médium musical, sinfonias e produções musicais mais elevadas, ele vai se utilizar da cóclea, que é um pequeno mecanismo nas nossas orelhas, nos nossos ouvidos, para ser ali influenciada vibratoriamente e, consequentemente, acionando também a audição profunda do médium para que ele registre a frequência das ondas sonoras que o espírito está comunicando. Então, é bacana essa frase final de André Luiz, que fecha o capítulo, né? Para o médium, parece que ele tem um espelho na intimidade dos olhos, que ele vê além da carne, né? E uma caixa acústica dentro dos próprios ouvidos, porque ele vai registrar sons que não são desse mundo. Tudo certo, pessoal? Perfeito, querido, perfeito. E nós terminamos o capítulo 18 do livro. O doutor Paulo César levantou a mão, pode falar? Está fechado o seu som. Agora? Agora sim. Bom, eu gostaria de ter
palavras em línguas mortas ou vivas para expressar a minha admiração desses nossos encontros, de expressar a quantidade de informações, de ensinamentos que nós recebemos através de mentes super esclarecidas, como a de Geraldinho hoje. Então, como eu não tenho, eu simplesmente me coloco aqui na situação de um aprendiz. Me parece que é a encarnação que eu estou conseguindo aprender tantas coisas. E gostaria de terminar pedindo ao Geraldinho que ele não se esqueça da promessa que ele nos fez. Você esqueceu, Geraldo? Desculpe, qual é a promessa? Então eu vou te lembrar mais uma vez. Você nos prometeu, a cada um de nós, uma suíte no seu palácio no céu. Parabéns, só você, viu, Paulo César? Parabéns, meu grande amigo. Uma choupana no umbral. Impressionado com a tua capacidade de transmitir esses ensinamentos a todos nós. Não, bondade sua. Vocês Você podem ter deixado alto aí da espiritualidade maior. Quem sou eu? Vocês podem deixar de ter visto a minha face durante a apresentação, mas o tempo todo eu fiquei ouvindo tudo que era dito, tudo que era nos ensinado. Abraços fraternos a todos. Obrigado pelo carinho. Honrado em participar desse grupo. Obrigado. Obrigada, querida. Obrigado, boa palestra hoje à noite. Bom trabalho, Paulo César. Muito grato, amigo. Geraldinho, dia 16 de agosto, pode ser? A 16 de agosto? Próximo encontro? Pode. Maravilha. Nós também temos só que te agradecer que a elite do conhecimento que se faz num parágrafo através das tuas explicações. Nós conseguimos isso é André Luiz por Chico Xavier, né? Mas isso se faz o estudo, saboreando cada palavra. Cada frase tem um significado importantíssimo para a vida imortal. E é fundamental porque todos somos médiuns. Então, as pessoas relacionam a mediunidade só na reunião mediúnica, mas o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Maravilha. E o médium tem que ter consciência disso. Não é? Isso. Gente, aí. O pessoal já está me esperando aqui. Então, vou pedir licença. Samira, a nossa prece, querido? Você faz a prece? Não, você faz. Então, tá bom. Então, vamos encerrar. Essa mais sutil, mas tu não pode deixar de fazer, Geraldinho. Tá bom. Mas logo em seguida eu peço licença a todos, já vou me despedir antecipadamente, porque o nosso pessoal da distribuição já está a postos. Tá bem, já nosso abraço então também antecipado. Beijo no coração de todos. Vamos orar, minha gente. Jesus amado, Mestre Senhor, é com grande alegria, Senhor, que passamos essas horas amigas, desfrutando de uma convivência fraternal, junto a tantos corações que te valorizam a presença no mundo, que te rogam a proteção, Senhor, para todos os instantes da vida cotidiana, que buscam em teu coração a couraça da fé imorredora e sublime, com que possamos nos defender dos achaques, das sombras do mal. Senhor amado, tua misericórdia infinita é bênção de amor e luz.
clareando os nossos caminhos, ainda vacilantes e trôpegos, nas estradas terrestres. Mas, embora a humildade de nossas conquistas próprias, a mediocridade de nossa posição espiritual diante de tua grandeza, Senhor, nós nos lembramos que não vieste socorrer os sãos, e sim os doentes da alma. Nós nos lembramos que não vieste dar visão a quem já via, mas sim aos cegos da luz. Nós nos lembramos que não vieste levantar aqueles que já andavam eretos sobre a terra, mas sim os desconjuntados e trôpegos do caminho, muitas vezes encerrados no catre da displasia, da paralisia. Nós nos lembramos, Senhor, que não vieste curar quem já tinha saúde plena, mas antes pensar as feridas alheias, sanar a hanseníase nos leprosos, parar o fluxo de sangue na mulher hemorroíça. Nós nos lembramos, Senhor, que vieste falar para nós outros, espíritos sedentos da água viva de teu amor, e ainda estávamos na escuridão de nós próprios, na sede espiritual superior. Nós nos lembramos que vieste dar o pão da vida a todos aqueles que tinham fome e sede de justiça. E é por isso que nos situamos, Senhor, no rol daqueles estropiados e tristes, que nos situamos no rol daqueles adoentados e também dementados do mundo, e que ouviram a tua palavra, e que hoje buscam-te a presença. Sê conosco uma vez mais, Mestre Divino da Esperança, para que o mundo, por ti, contigo e para ti, Senhor, caminhe, renovando-se pela humanidade regenerada de amanhã, e que nós estejamos na condição de teus servidores anônimos, colaborando na construção do mundo melhor que esperamos para as próximas gerações. Sê conosco, Mestre abnegado e amigo, hoje, agora e sempre, para sempre assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, querido. Bom trabalho. Beijo para todos. Tchau, tchau. Que assim seja. Agendem-se dia 16 de agosto, próximo encontro. Boa noite a Boa todos. noite a todos. Boa noite, irmão. Boa noite, Beijo para todos. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau. Tchau. Fiquem em paz.